Amém, queridos. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Amém. Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Graça e paz. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Quantos estão felizes aí? Levante a mão. Isso. E eu vou te dar uma notícia melhor ainda. Por que você deve estar muito feliz? Porque você está levando contigo a bênção de Deus. Amém? O Senhor é maravilhoso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso de número 6 e o verso de número 7. Amém? Eu estou retomando, depois de ceia, depois de alguns eventos, a série de palavras Famílias Abençoadas, que eu comecei, famílias amadas e abençoadas pelo Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, com uma palavra muito didática, que vai nos abençoar poderosamente. E eu queria, pais, mães, família da Sara Nossa Terra Cavalhada, que você ficasse atento e escuta essa palavra, guarda ela no teu coração, anote ela. E quando a gente pede para você anotar, não é para bonito, não é para impressioná-lo, mas é para você realmente entender o efeito que a palavra de Deus faz na vida de um homem. Amém? Então abra a sua Bíblia. Quem achou diz amém. Quem não achou, não fala nada. Procura. Isso. Vamos ler o que diz o texto. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falará assentado à mesa em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecer, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela nos ensina. A tua palavra, ela nos educa. A tua palavra, ela nos edifica. Portanto, eu te peço nessa manhã, edifica os nossos corações e ensina-nos por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olhe para mim. Esse texto de Deuteronômio que eu li, quantos sabem que esse texto ele está dentro do Antigo Testamento? Isso. Quantos sabem que esse texto ele foi escrito e ainda não tinha iniciado o ID de Jesus? Levante a mão. Isso. Então o que eu quero falar hoje sobre o tema famílias abençoadas e amadas por Deus? Queridos, preste atenção. No livro de Deuteronômio, antes do ID, lá atrás no início, o livro de Deuteronômio é um dos livros, dos 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. E eu queria te mostrar algo aqui. O texto que eu li, o Senhor está ordenando, e a palavra que eu estou falando é ordenando, ordem, para que nós venhamos transmitir a palavra de Deus, a palavra da fé aos nossos filhos. E isso não é uma opção, isso não é um pedido, é uma ordem, é uma obrigação. O texto está falando, em algumas versões, eu acho que a revista atualizada, a Almeida, vai dizer inculcar a palavra no teu filho. O texto está falando para nós irmos à mesa e inculcar a palavra, ensinar a palavra, transmitir. A transmissão da fé, da palavra de Deus para os nossos filhos é responsabilidade minha e sua. A transmissão de um legado de fé, de amor, de respeito, de ser um bom cidadão, é minha e sua. Nós transmitimos essa palavra aos nossos filhos.
Quando nós buscamos ter uma família abençoada, nós precisamos compreender: tu ensinarás ou inculcarás repetidamente a teus filhos, dela, da palavra, falarás assentado na mesa. Eu estava falando que a mesa, para alguns, ela cura. O tempo de mesa com filhos, com irmãos, com pais, com avós, quando se tem a palavra de Deus, conforme essa ordenança, esse mandamento, esse tempo ele cura. Ele cura um filho, ele cura um amigo, um irmão. E o tempo de mesa não é só do pai para com o filho. Você pode ter tempo de mesa com um amigo mais chegado que um irmão, que precisa ouvir a palavra, e você precisa inculcar a palavra nele. Mas eu volto aqui para a família, eu volto aqui para vos chamar a atenção da responsabilidade nossa como pais, de inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, de transmitir a fé para os nossos filhos. Se eu não transmitir fé para o meu filho, ele não vai ser um homem de fé. Preste atenção, nós estamos vivendo em tempos em que a própria igreja tem deixado de fazer isso. A própria igreja, nós encontramos coisas maravilhosas na igreja, como motivação, né? Como comunhão, coisas maravilhosas, mas a igreja tem deixado de ensinar que os pais devem transmitir a palavra da fé aos seus filhos. E isso aqui está sendo falado antes do ID. Pastor, mas é só isso? Eu devo pregar só para os meus filhos, ensinar só a minha família? Não. Pregar a palavra de Deus para outras pessoas é importante, é de suma importância, mas nós devemos primeiro cuidar os da nossa casa. Primeiro os da sua casa. Preste atenção, a palavra de Deus diz assim, nesse livro de Deuteronômio: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E aí ele pede: tu a inculcarás ou a ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás sentado na tua mesa, na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Ele está falando no caminho, ensinando a palavra. Quando vai dormir, ensina o teu filho a fazer uma oração antes de dormir. Ensina o teu filho antes de deitar, para descansar, para o repouso, agradecer. Ensina o teu filho antes de se deitar para o descanso, ler um texto, um versículo bíblico. Ele está falando para nós no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, fazer essas coisas. Ele está nos ensinando, e muitas vezes, queridos, a igreja tem deixado essa responsabilidade, tem deixado de lado. A minha esposa orou muito bem aqui na direção da minha palavra. A gente tem vindo na igreja para pedir algo. Olha que coisa triste, quando você tem um lugar para pedir algo somente, esse lugar pode ser repelido no teu inconsciente. Como assim, pastor? Olha para mim, você é filho de Deus. Você tem uma alma, um espírito e um corpo, todas essas coisas criadas por Deus. Você não tem condições emocional e não foi criado para ficar pedindo, mendigando. Você foi criado para ser digno. E quando você tem que ir num lugar para pedir, isso te causa, isso repele. Daqui a pouco você vai na igreja esporadicamente. E a igreja é o lugar, sabe do quê? De você buscar a palavra, guardar no coração e levar pelo caminho, ensinando, inculcando e levando ela de forma didática para os seus filhos, gerando, transmitindo fé para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a sociedade onde você mora. E a bênção é consequência de um filho de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela te alcança, ela te segue,
Mas nós muitas vezes ensinamos ao contrário: não vai na igreja porque senão não vai ter bênção. A mente do ser humano não está programada, queridos, para viver na humilhação, somente no sentido de humilhação que eu estou falando, não é de se humilhar, mas é de viver na humilhação de coisas materiais. Porque com Deus, para Deus não combina você ser um pedinte, porque Ele é quem te dá todas as coisas. Ei, o livro diz de Mateus que a sua preocupação não vai acrescentar 1 centímetro na sua vida. Eu estou preocupado que amanhã eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Não vai acrescentar nada na tua vida. Bem, sei. E aí, pastor, mas vão me mandar embora? Não vai acrescentar nada. Por que não vai acrescentar nada? Porque você ao invés de estar focado aqui no Deus que faz todas as coisas, você está focado no aluguel que não pode fazer nada. Olha que coisa interessante isso. A nossa mente é brilhante mesmo. Nós somos pessoas maravilhosas e não sabemos o tanto que somos. Deus nos criou com uma capacidade, querido, que se nós não trabalharmos, não treinarmos, não inculcarmos a palavras, nós vamos para a igreja pedir. Pedir o que, irmão? Eu nem sei, mas eu vim pedir. E o que foi, Jojo, que tu quer? Eu não sei, eu vim pedir. Então tá, Jojo, estou indo para o centro. Eu não estava indo, mas agora eu vou ir porque eu sou pedinte. Dá uma carona. Tá, mas por que tu está indo para o centro? É porque eu quero ver gastar tua gasolina, porque eu sou pedinte. Olha que mente que não combina com a mente de filho de Deus. Deus te criou com a capacidade, querido, de inculcar a palavra, de sentar na mesa e distribuir a palavra, de ir pelo caminho e distribuir a palavra, de, antes de deitar, falar a palavra da fé. Então preste atenção, pais, mães, você tem a obrigação, eu falei obrigação, de transmitir fé para os seus filhos. Amém? Quantos querem uma família abençoada e amada por Deus? Então você tem a obrigação, eu falei obrigação. Vamos lá, por favor, por gentileza, repita comigo. Diga obrigação. Está fraco, diga mais alto. Obrigação. Isso, grava bem essa palavra na sua mente. E eu quero falar de princípios que são importantíssimos para nós, que temos filhos. Transmitir a palavra da fé significa que eu e você precisamos entender esse texto aqui. 1 Timóteo 5:8. Escute. Se porém alguém não cuida dos seus, principalmente, olha que interessante, qual a versão que está aí na tela? Seus parentes, e especialmente da sua própria casa, na minha versão. É pior que um descrente. Deixa o texto para nós ali, Everton. Se alguém não cuida de seus parentes, olha como esse texto ele elucida para nós uma questão que muitas vezes a gente ignora, que é achar que parente não vai ser salvo, ou não precisa da palavra de salvação. Mas principalmente os da sua casa, os seus filhos. Se você não fala a palavra para eles e não leva eles a conhecer Cristo e se arrepender dos seus pecados, você negou a fé. Gente, se você não cuida dos seus parentes, especialmente da sua família, da sua própria casa, você negou a fé e é pior do que descrente. Eu estou concordando com esse texto e com esses monte de homens que estão se levantando para bater na igreja. Sou obrigado.
Eles estão falando das igrejas, estão cheias. Tem igreja agora com culto com 2.000 pessoas. Agora, nessa hora. Está acontecendo um culto. E muitas igrejas com 2.000 pessoas reunidas. Que negaram a fé. Egoístas. Descrentes. Correndo atrás de vento de doutrina. Correndo atrás da performance humana. Acredite, o seu cérebro, ele tem uma capacidade alta de ser treinado. Você é um ser altamente treinado, capaz de ser treinado. Você tem uma capacidade além das esperanças, da média, de ser treinado. E muita gente dentro da igreja que negou a fé, não cuida dos seus. Um princípio que eu quero te explicar aqui, do discipulador, do nosso bispo Robson Rodovalho, que era um homem, um norte-americano, o Miles Monroe, que o avião caiu. E ele dizia assim, vontade, obediência, ela está ligada a você quebrar vontades, não apagar, porque vontade é importante, tá bom? Não é para apagar a vontade do seu filho, não é apagar, canalizar ela, mas de vez em quando você tem que quebrar, para que ele aprenda a obedecer. Entenderam? Para ninguém sair daqui, principalmente está sendo filmado, falando que o pastor está doido. Vontade é algo muito importante, não pode ser apagada, mas ela tem que ser canalizada, e em algumas vezes quebrada, para que o teu filho aprenda o caminho da obediência. Amém? Porque, preste atenção em mim, se o teu filho não foi ensinado esse princípio da palavra, o princípio do perdão, o princípio do amor ao próximo, o princípio da fidelidade, o princípio, perdão, amor, fidelidade, o princípio de não falar mal, não reclamar. Se você não ensinou ele a respeitar o outro, você negou a fé. O seu filho, quando vê uma pessoa de maior idade, da terceira idade ou melhor idade, como você, uma pessoa mais velha, esse é o termo certo, ele dá preferência a ela? Você ensinou o seu filho a obedecer o outro, mais velho principalmente? Se agora aqui, esse irmão que está do seu lado repreendeu o teu filho, porque ele está fazendo uma arte, qual vai ser a tua reação? Qual vai ser a tua reação? Hoje, qual que é a reação dos descrentes? Protege o filho que está fazendo errado. Essa é a hora que você precisa quebrar a vontade dele, para ele aprender a obedecer, porque senão ele não vai obedecer a Deus. Não vai obedecer a Deus. Queridos, olhe para mim. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho experiência no que eu estou falando. Eu tenho 2 filhos de antes de casar. Eu não pude estar perto deles 100%. Honrei, honro. Mas qual que é a minha maior experiência? Com o João. Que eu casei, tinha já me convertido, me arrependido, já tinha sido transformado por Deus. E hoje eu entendo todos esses princípios, a importância deles. Ei, você quer uma sociedade melhor, mas você não produz ela. Por isso que ser pai e mãe não é ser genitor. Entendeu? Quem já foi genitor sabe o que eu estou falando e carrega marcas terríveis. Pega essas marcas, põe no bolso e começa a fazer o certo, porque senão você vai ser chamado de descrente. Paulo está nos ensinando, lá no Velho Testamento,
nós temos uma ordenança. Agora no Novo Testamento, no livro de Timóteo, nós continuamos com a mesma obrigação, porque senão nós somos pior que os descrentes, filho que não te obedece. Gente, olha para mim, nunca esse João Neto, que esse bicho é valente, que ele se jogou no chão em algum lugar dentro de loja ou de mercado, porque ele saía de casa numa instrução, em modo avião. Meu Deus do céu, segurei uma benção, segurei santo. Eu olhava para ele e falava, segurei santo, esse é filho de crente, você é filho de santo, isso aí é o cara, solta ele para te ver que ele não, se falar para ele ficar parado ali, ele vai ficar até amanhã. Está no modo avião aí, né? Que foi, estragou então. Eu vou desligar esse negócio aí. Calma. Aí fala, aí a criança tem a fase que ela vai forçar, gente. Sabia? Por isso que eu falei aqui, ó. Presta atenção, não sejam pessoas desprovidas de ensino. Não é para você apagar a vontade do teu filho. Não existe isso. Vontade é importante. É para canalizar. Entendeu? O que é canalizar? Então vamos lá. O teu filho aprontou uma para a pessoa mais velha, você vai corrigir ele na hora e fazer ele obedecer. Quem lembra do pai que mandava se abraçar e beijar e pedir perdão? Quem não passou por isso era no telinha. Meu pai falava assim, o pau pegava em todo mundo, porque se um ria, todos apanhavam. Na minha casa era assim. E o meu pai era um cara meio forte mesmo, porque ele, para bater em 6 filhos, tem que ter sangue nos olhos. E ele batia em todo mundo e falava, agora abraça teu irmão e beija ele. Rapaz, beija como? Só recém estava brigando com ele. Beija, rapaz! Oh, meu Deus! Eu me lembro que eu ficava ouriçado, eu sempre fui bravo. Eu sempre fui enérgico, gente. Meu pai falava, esse bicho não é fácil domar ele é bravo. E eu apanhava, eu tinha que apanhar. Daí eu tomava uma surra, aí eu fazia. Falava, vou fazer agora. O que era isso? Quebrava a minha vontade. Porque eu era um perturbador dos filisteus. Eu era, gente, eu era endemoniado. Eu aprontava coisa que ninguém acreditava. Eu era o arquiteto do mal. Entendeu? E meu pai tinha que me quebrar mesmo. O teu pai era ruim? Não, gente, ele tinha que me quebrar mesmo, porque senão não tinha jeito. Então preste atenção. Tem hora que o seu filho vai forçar, e você precisa quebrar essa vontade, para ele aprender a obedecer. Não deixa, queridos. Eu me lembro, minha avózinha, agora liguei para a tia Reni, ela faleceu, 102 anos. E a minha outra irmã falou, mano, quero lá ver a avó. Eu falei, deixa eu ligar, porque eu estou com sentimento que ela faleceu. Eu liguei e a tia falou, filho, a mãe faleceu. Não aguentou o coração e ela faleceu. Mas eu tenho as boas memórias do meu pai me levando lá, beija a mão da avó e pede a bênção. E não, presta atenção, vem cá, amor, vem aqui, rapidinho. Não é beijar a mão e sai fora. Tomava uma concha. Quem sabe o que é concha com a mão fechada? Vem, dá a mão aqui, a mão, não, tu pega a minha mão. Presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso, assim, pega a minha mão. Benção, vó. Ele fazia primeiro, meu pai, ele fazia primeiro isso. Ele chegava, benção, mãe, e beijava a mão dela. Se nós não fizesse na hora, na hora, meu. E isso era só na casa dela, porque ele não cobrava que nós fizéssemos isso em casa, para ele. Mas chegava ele, não. Ele recomendava a todo mundo, é fila, né? Sempre com um monte de filho, chega, é assim que faz. Pai, a gente já sabe, eu falei que é para fazer assim como eu estou mostrando. Isso, gente, é legal demais. Sabe por que eu me dou bem com as pessoas de melhor idade, em qualquer lugar, mais do que com os jovens? Porque eu aprendi a respeitar os mais velhos. Entendeu? E quando eu vejo um jovem desrespeitando alguém, me irrita. Fala, cara. Às vezes eu estou na fila, sexta eu estava na fila de uma lotérica, uma mulher, gente. E geralmente as mulheres hoje que estão todas no empoderamento, cheio de história, né? Mas história que nem as mulheres, desculpa mulher, vocês não dão conta dessas histórias aí. A mulher fala, xingando uma senhora que ela furou a fila.
Eu olhei para ela e falei assim: imbecil, ela tem quase 100 anos. Ela não está furando a fila. É o mínimo que eu posso fazer por ela. É o mínimo, gente, de dizer para ela: senhora, passe na minha frente, eu espero um pouco mais. É o mínimo, gente. E a mulher começou a bater boca na fila. Ah, quando é que vai ter fila para nós? Quando é que vai ter fila especial para nós? Assim, gente. Eu olhei para ela e falei: mas toma vergonha na cara, fila especial. Tá sã das 4 patas. Gente, pelo amor de Deus, quem que é uma pessoa? Não, pode ficar chateado comigo, tá? Eu sei que tem uns crentes que falam assim: o pastor ele fala de um jeito rasgado. Gente, é isso aí, gente. As pessoas não foram educadas, não conhecem os princípios, não sabem obedecer, não sabem dar o lugar, ceder para uma pessoa de melhor idade, não sabem olhar para uma pessoa com um olhar de compaixão e juntar ela. É o egoísmo, e a Bíblia está dizendo que quem vive nisso aí é filho de descrente. A palavra está falando desde o início: inculca a palavra no teu filho da fé, ensina ele a perdoar, ensina ele a amar o próximo, ensina ele a ser fiel. Nós temos uma geração infiel. Não, pastor, o senhor quer dízimo e oferta? Não, que só quero que tu tenha um casamento e que tu seja responsável por ele. A infidelidade não começa no dinheiro. A infidelidade começa nos relacionamentos. Porque quem tem infidelidade, quando fala para ele de dízimo, ele fala assim: eu sou o maior de todos. Tem alguém aí fazendo mais que eu? Tem, então eu já vou passar por ele. Sabe, para mim, ser fiel na igreja é natural. Tem gente que fala: eu tenho uma dificuldade, parece que estão tirando algo de mim. Fala: tu só pode ser filho de descrente. Não, não é possível. Ai, porque eu trabalho. Falei: Deus trabalha antes de eu ter nascido. Dia e noite a Bíblia diz que Ele trabalha. E tu trabalha quanto tempo? Eu trabalho 12 horas, está trabalhando pouco. Deus trabalha 24. Você quer medir igualdade com Ele? Quebre a vontade, querido, sua agora. E depois você tem autoridade para quebrar dos seus filhos. Porque tem vontade, meus irmãos, que ela vai atrapalhar você de ser um cristão verdadeiro. Gente, sabe como que os processos de libertação são eficazes? Quando a pessoa se permite ter as suas vontades quebradas. Entendeu? Sabe quando que eu tomei vergonha na cara? Quando eu permiti quebrar a minha vontade. Eu permiti. Quem vai permitir é você, não é os outros. Agora, quem que é a autoridade sobre o filho? É você, o pai e a mãe. A autoridade total. Pastor, eu sou mãe. Infelizmente a nossa realidade no Brasil é de muitas mães solteiras. Mães, você tem que ter esse compromisso de educar o teu filho, transmitir a fé para ele. Não tem problema que você é mãe solteira, está tudo certo. E você tem o compromisso de transmitir a palavra da fé para ele e quebrar as vontades que vão prejudicar ele. Amém? Pastor, mas eu tenho a culpa que o pai dele não deu certo. Não interessa, o pai dele esquece. Você não tem culpa nenhuma. Não deu certo, não deu certo. Você não falou que não deu certo? Não, não deu. Então que culpa é essa, boba? Não deu certo? Não tem culpa. Agora tem só conserto. Para frente. Amém? Já já Deus vai te dar um marido, vai te ajudar a criar esses meninos aí. E vai ser um homem de responsabilidade, vai te ajudar a educar eles, e eles vão amar essa pessoa e vice-versa. E já vai dar tudo certo, porque Deus quer abençoar a tua família. Ah, mas o meu marido foi embora. Então, porque o teu marido foi embora, tu acha que Deus mudou a ideia dele? Quem acha? A minha mulher foi embora, pastor, abandonou as crianças comigo. Você já pensou uma mãe abandonar um filho? E tu acha que Deus mudou o propósito que ela foi embora? Não, então cria ele, educa ele, transmite a palavra da fé dele. Ele vai ser um grande homem, ele vai mudar essa história errada. Vai para frente. Amém, pastor, eu vou. Então vamos junto. Amém. Provérbios 4. Eu quero, já passou da hora. Vou ler o primeiro.
e saia fora aqui. Amém? Eu não quero mais falar demais. Estou falando demais e tendo pouco resultado. Diz o texto assim: filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhe dou boa instrução. Não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras. Ó, gente, olhe para mim, eu encerro. Esse é uma série, eu vou continuar depois. Tem um homem chamado Jonathan Edwards. Quem já ouviu falar nesse homem? Um homem que foi conhecido por pregar o sermão pecadores na mão de um Deus irado. Quem já viu essa expressão? Esse homem, e eu quero te dar um dado de pesquisa séria, não de falácia de crente, tá? Não é conversa de crente, pesquisa. Um estudante de uma faculdade foi pesquisar a vida de Jonathan Edwards. Por que Jonathan Edwards era um homem que deixou um legado poderoso na terra? E ele começou a pesquisar a vida do Jonathan Edwards, que revolucionou a América, pregando a palavra, falando sobre família e tendo uma família. E de um homem chamado Mark Jukes, que era um ateu, filósofo, que criticava duramente os sermões, os ensinos de Jonathan Edwards. E ele fazendo essa pesquisa numa faculdade, isso é coisa séria, não é conversa de crente. Ele descobriu, na descendência de Jonathan Edwards, 3 presidentes de faculdades, 3 senadores da República nos Estados Unidos, 100 juízes, 75 oficiais do exército. Meu Deus, 30 engenheiros, e tem muito, porque são 1.394 descendentes. E ele foi pesquisar ao mesmo tempo a vida de Mark Jukes, que foi um cara que criticou o tempo todo, ele perseguiu Jonathan Edwards. Esse cara deixou uma descendência de 310 bandidos, 78 homens presos por crimes de assassinatos, e a maioria das mulheres prostitutas. Esse homem gerou quase 3 trilhões de dólares de despesa para o Estado americano. Você quer saber quanto que o Jonathan Edwards gerou de despesa para o Estado americano? Só se você perguntar eu respondo. Você quer saber? Quem quer saber? Diz eu quero. 0,0 dólar. Porque a família de Jonathan Edwards, que com essa palavra de Deuteronômio, isso aqui é do Jonathan Edwards, tá? Ele tinha 1 hora de mesa por dia com seus filhos. E esse pesquisador da faculdade descobriu que ele não abria mão. Olha que coisa louca isso, gente. Ele estava viajando, ele ligava no telefone e disse que ele gastava muito com o telefone, porque ele ficava com os filhos, com a esposa 1 hora. E tem gente que hoje tem videoconferência, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não sei o que, e não educa os seus filhos. Agora o que ele faz? Ele dá um celular para uma criança ficar assistindo. Gente, nós, igreja, nós temos errado muito com isso. Nós temos errado com nossos filhos. Nós temos errado com a educação dos nossos filhos. Olha só, escuta o que eu quero lançar aqui hoje com essa palavra. A sua família, a minha família, as nossas famílias precisam estar na igreja. Seu pai, sua mãe,
seus irmãos, seus filhos, principalmente os seus filhos da sua casa, tem que estar na igreja, gente. Vamos rever, gente, o nosso testemunho. Vamos rever. Às vezes você não precisa falar. As pessoas sabem que você é uma coisa na igreja e outra fora. Eu sempre fui um cara muito enérgico e na minha casa tinha um problema. Quando nós se reuníamos era gritaria e briga. Um tempo na minha vida minha esposa falou: amor, é feio isso. E aquilo foi me constrangendo. Ela falava: amor, você não pode entrar na onda do que está falando isso, aquilo gritando. Você é um homem de Deus, é um líder. E aquilo foi me constrangendo. Mas eu tinha direito, é a minha família. Eu posso brigar com meus irmãos. Eu posso invadir a vida deles. As minhas irmãs, então, que eu gostava de mandar nas minhas irmãs. Eu gostava mesmo. Ela falou assim para mim: não, amor, não é assim. E aquilo foi me constrangendo. E eu fui reconhecendo e mudei. Falei: não vou fazer mais escândalo. Falei: o que é isso, rapaz? Você é homem de Deus. E eu comecei a mudar. Eu estou falando isso para você entender que você tem que rever muitas coisas na sua convivência com a sua família, com seus familiares. Uma coisa que fique de pé no seu lugar, que eu vou falar para encerrar isso aqui. Se você quer deixar um legado para a sua família, se você quer deixar um legado poderoso na terra, deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão, mas pense sobre essa pergunta. Você deve a alguém da sua família? Não precisa responder para mim, responde para você. Você fez algum trato com alguém da sua família, não pagou, faltou com a sua palavra? Vai lá e resolve, meu irmão. Sabe o que é o nosso problema? A gente acha que só pode dar calote no Mastercard, no Visa. Não, você está dando calote no teu irmão, no teu pai, na tua mãe, nos teus amigos. Tem gente que acha que calote é só na Mastercard e no Visa. Tem gente que acha isso. Eu dei um calote agora no cartão de crédito e o Lula vai perdoar minha dívida e eu vou fazer outro cartão de crédito. Pode deixar gravado, viu? É assim. Entendeu? Tem gente que acha isso. Aí depois sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Eu estou produzindo, vou ter que pagar o imposto para pagar a conta. E afinal de contas, eu não sei se você sabe, se você quer ganhar 20 mil reais, te prepara que eles vão te levar 4.900. Não era 20, não é mais 20. Como eu disse, pastor, é 4.900 de imposto, e mais o INSS, e mais o FGTS, sobrou 12 na tua mão. Eu ganhava 20, E não quero mais ganhar 20, pastor. O problema é teu. Eu quero ganhar 40 porque eu tenho que ficar com 24. Tá bom? Agora, olha aí, gente. Aqui, ó. Olha lá, isso é poderoso. Quem conseguiu? Ô, Jojo, tu viu isso aí? Tu leu? Não vou aplaudir o Jojo. Mas tô falando, cara. Sara Nossa Terra é uma igreja inteligente que levanta pessoas. Ei, Jojo, como é que tu foi atrás disso? Jojo, você não me ajuda não? Aí, ó, aqui, ó, é isso, olha, não, agora nós vamos encerrar só pensando nisso aqui. Dá uma olhada no currículo do Jonathan Edwards. Olha aí, olha o currículo do cara, gente. Não, e eu não falei, tem 100 pregadores e 100 missionários. Esse cara tinha 1 hora de mesa com seus filhos. Ele inculcou a palavra na cabeça deles. Querido, presta atenção. Tu sabe o que é ser presidente de uma faculdade? Não sabe, não. Que nada. Você sabe, gente. Você sabe que o presidente da faculdade, ele é responsável pela grade curricular da faculdade? Sabia disso? Você sabe a dimensão disso? Meu Deus, eu quero que você entenda a dimensão disso. 3 ele tinha.
nessa família dele. Professor, olha aí, professores universitários, 65. Escritores em destaque, best-seller, 60. Ei, o vice-presidente dos Estados Unidos tinha um. Altos funcionários públicos, 80. E esse alto funcionário público é desembargador, é procurador-geral da República, é promotora. Não é que nem eu picar fumo. Eu sou picar fumo de uma secretaria. Isso aqui que é alto cargo, ó. Sabe quanto que é um alto cargo desse aqui no Brasil? Sabe quanto custa um alto cargo desse aqui do Brasil? 75 mil reais por mês. Direito à roupa, eu que gosto de usar terno. Imagina eu poder entrar na Broxfield. Eu quero o melhor terno que tem aí, porque amanhã eu vou lá em Brasília. Vocês não sabem de nada, inocente. 250 formados em universidades, entre governadores de estados, diplomatas enviados a outros países. Eu quero, gente. Eu falo para minha esposa, amor, eu quero ser enviado para um país como embaixador. E ela fala para mim, menos, Jonas. Eu quero, gente. Eu sou filho de Deus. Eu sou embaixador do reino. E você é embaixador nessa terra. Você, em nome de Jesus. Então eu quero que você entenda isso aqui. E a partir de hoje faça um compromisso. Levante a sua mão comigo e faça um compromisso com Deus. Diga, Senhor, eu quero hoje tomar posse da tua palavra, assumir a minha obrigação de inculcar a palavra na cabeça dos meus filhos. Ei, levante a sua mão bem alto. Ei, prepare para sair da sua casa juízes, desembargadores, governadores, senadores, presidentes de faculdades, reitores. Prepare, queridos. Aleluia. Levante as suas mãos, você jovem, que ainda vai ser pai, mesmo você que ainda vai casar. Prepare, levante as suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Abre a madre. Hoje Deus vai abrir a madre de mulheres aqui. Hoje Deus vai abrir a madre de jovens que terão casamentos de sucesso, que irão trazer uma geração para que o Brasil seja um país pujante. Oh, meu Deus, o Senhor sabe o tamanho do grito que há no meu coração. O Senhor sabe no meu secreto da minha confissão, de todo o tempo que eu perdi, de todo o tempo que eu joguei fora. O Senhor conhece o grito que há dentro de mim. Oh Deus, a nossa sociedade, ela está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos. Oh Deus, Porto Alegre não tem homens à altura para assumir os lugares da administração pública. O estado do Rio Grande do Sul, meu Deus, o Brasil, Senhor, não tem homens para assumirem a liderança do Brasil. O Brasil, Senhor Deus, teve que fazer escolhas terríveis, porque a tua palavra foi negligenciada pelos antepassados, porque no meio das famílias disfuncionais há muitos descrentes, há muitos incrédulos. Senhor, perdoa, Deus, perdoa a nação brasileira, Senhor, que mata os sonhos dos inocentes. Perdoa, Senhor Deus, as nossas universidades, que matam o sonho, que impedem, Senhor, a manifestação de homens inteligentes. Senhor, os Estados Unidos da América
é uma nação poderosa, porque a sua constituição baseia-se na tua palavra. Oh Deus, que a palavra falada na Suprema Corte desse país não seja mais uma palavra duvidosa. Ah, Deus, o Brasil clama por Ti. Oh Senhor, eu sei o tamanho da responsabilidade. E se não houver ninguém, Senhor, pega eu, o mais rejeitado, o mais improvável, a minha vida eu te dou. Pode me levar nesses lugares, Senhor, diante do teu altar. Eu dou a minha vida nas tuas mãos, e não irei, Senhor Deus, fazer pouco caso do que o Senhor confiar nas minhas mãos. Queridos, levante as suas mãos, bote uma mão na tua cabeça e a outra estende na direção da tua casa, e profetiza sobre a tua casa a salvação chegando, porque você hoje é um filho de Deus e vai colocar em prática o ensino da palavra dentro da sua casa, e depois de dentro da sua casa irá alcançar os teus parentes. Depois de ter profetizado, dê uma festa para o Senhor. Aleluia. Ele é santo e poderoso. Aleluia. Amém, queridos? Olhe para mim, eu me emociono. Não sei se eu estou sendo acelerado. É que Deus tem me levado a fazer grandes descobertas. Tenho chegado em lugares que eu me sinto indigno. Falo, Deus, por que eu estou aqui? E Ele fala para mim, eu te levantei, cara, seja forte. Há tanto, gente, há tanto para melhorar, há tanto para viver nessa terra abençoada, mas precisa seguir os princípios de Deus. Sabe, tudo que te faz tu ficar chateado, endurecido, é nada perto de tudo que Deus tem para realizar na tua vida. É que você precisa acessar, entende? E a palavra que eu deixo para ti é: princípio não se quebra, se cumpre. Amém? E a nossa sociedade, ela está do jeito que está, porque nós somos os maiores violadores dos princípios da palavra de Deus. Sabe quem são os maiores violadores? As pessoas que estão na igreja. Por isso que tem um monte de gente ferida, que estuda um pouquinho, falando mal da igreja. Tem gente chamando a igreja nas redes sociais de seita, de organização de seita. Você acredita? Sabe por que você acredita? Porque ele estudou um pouquinho e tem maior poder de persuasão que você. E Deus está falando no altar aqui o tempo todo: estuda, inculca a palavra, aprende, transmite. E nós estamos preocupados com arroz e feijão, roupa, pedaço de ferro, que é um carro, lata. Tudo isso que você vai ter. Só que você precisa cumprir o princípio de Deus. E essas coisas vão vir para ti de maneira saudável. Amém? Sente no seu lugar um pouquinho. Fique de pé no seu lugar. Nós estamos encerrando. Estenda a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. O Senhor te abençoou. Gente, estamos